transferência para o edifício atual, localizado, como vimos, na Praça da Bandeira, Avenida Pelinca, no ano de 48, a Santa Casa continuou a passar por largos processos de ampliação e modernização que transformaram o hospital na referência que é hoje. Feitos como a instalação do primeiro equipamento de UTI e a primeira cirurgia cardiológica da região, marcaram um brilhante avanço da medicina na segunda metade do século XX e mostram também como a Santa Casa de Misericórdia de Campos sempre esteve na vanguarda do atendimento à saúde pública na região. O pioneirismo da Santa Casa no atendimento e tratamento à saúde pública no interior fluminense vai além da sua história enquanto mais antigo hospital de Campos e região, mas também pelos constantes investimentos em modernização e ampliação. Félix Elias Barros Chalita, iniciei aqui no início de 1965. Nós chegamos aqui em 65, naquela época a gente fazia um requerimento, né, para o provedor, no caso era o Dr. Manuel Ferreira Paz, com muitos anos aqui, oferecendo, fazer uma carta oferecendo serviços gratuitos para assistência, né, principalmente ao paciente sem condição, aos carentes. E quando eu recebia o ok, né, a aprovação do provedor, era uma honra muito grande. E aí, no caso, o provedor me ofereceu uma enfermaria com 10 pacientes indigentes. Então, foi uma maneira que eu pude usar a minha experiência, que eu aprendi. Em final de 67, 68, nós reunimos aqui eu, o doutor Selmo, o doutor Cid, o doutor Elmon, que eram os médicos daquela época, o doutor Almir Salomão, e montamos um pronto-socorro clínico cardiológico. Nessa ocasião, não existia nada assim, era só tratamento mesmo normal, enfermaria, o apartamento e tal. Então, nós importamos um aparelho de UTI dos Estados Unidos, veio UTI, veio também a gasometria, e esses pacientes, então, quando tinha, por exemplo, um infarto, ele ia para a UTI, e ali tinha um monitor que ele era registrado ali durante 24 horas. Isso foi muito interessante na época, porque foi uma evolução grande. Com isso, a gente pôde salvar muitos pacientes. Nós tínhamos uma ala inteira da Santa Casa em quartos e tinha o UTI também. Isso foi a semente. No ano de 1978, por exemplo, foi inaugurado pelo vice-provedor em exercício, Oswaldo de Menezes Póvoa, a unidade de tratamento intensivo Dr. Manuel Ferreira Paz. O equipamento permitia o monitoramento do paciente 24 horas por dia, uma inovação para a época. Foi também na Santa Casa realizada a primeira cirurgia cardíaca da região, além de criado um centro de tratamento de queimados, aprimorando o atendimento de excelência que já era realizado. Daí depois veio a primeira UTI, que tem o nome do Dr. Manuel Ferreira Paz, que é o provedor daquela época, né? E daí para frente, hoje nós temos 4 UTIs, enfim, o hospital evoluiu, avançou muito. Mas em 81, um colega nosso que formou aqui por Campos, estagiou lá em São Paulo, no Instituto de Cardiologia de São Paulo, o Dr. Jamil Soares, juntamente com o Dr. Ronald, eles vieram aqui e foi implantado o primeiro serviço de hemodinâmica, cateterismo e cirurgia cardíaca aqui no Norte Fluminense também. Foi uma evolução muito grande, porque às vezes o indivíduo chegava com infarto e a gente não tinha muito o que fazer, era só cuidar da dor dele, da arritmia, né? E aí começou o tratamento efetivo. Isso de 81 para cá. Além de ser um importante pronto-socorro da região, a Santa Casa, nos anos de 1980, passou a integrar o Sistema Único de Saúde, cumprindo com um importante papel no campo da filantropia, mas também no atendimento aos mais necessitados. O INAMPS, né, inicialmente, depois o Sistema Único de Saúde, foi muito interessante porque foi uma assistência médica abrangente. E isso gerou uma assistência àquele menos favorecido, indivíduo sem muita condição. E também teve um fato que vale a pena ser citado. Em 68, por indicar pacientes para o Rio e tal, alguns amigos de lá, que a gente já conhecia antes, mas houve uma amizade maior, nós convidamos para vir fazer uma cirurgia cardíaca aqui em Campos. Eles aceitaram. Aí veio o Dr. Domingos Junqueira, o Dr. Valdir Jasbi, que era chefe da UERJ lá, e foi feita as 3 primeiras cirurgias cardíacas no Norte Fluminense também. 2 pacientes com estenosis mitral e uma com persistência canal arterial. Esses pacientes foram operados aqui, resultados muito bons, viveram muitos anos
ainda tem pacientes dessas ainda tem duas que estão vivas até hoje. No ano de 1986, em que a Irmandade completou 200 anos de existência, sob a gestão do provedor José César Caldas, o hospital recebeu melhorias e ampliações, como a construção do prédio anexo, que passou a ser a sede administrativa, contando com espaço histórico-social, salão nobre e um auditório para 200 pessoas. No ano de 2010, a Santa Casa inaugurou a sua UTI coronariana, denominada UTI Dr. Heleno Santos da Silva. Ao longo dos anos, a unidade vem se consolidando como uma referência no atendimento cardiológico, recebendo pacientes do Norte e do Noroeste, mas também sendo procurado por pacientes da região dos Lagos e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mesmo com tamanha importância histórica para a saúde da região, a Santa Casa de Misericórdia de Campos passou por alguns percalços em sua história mais recente. A partir de matérias publicadas em diferentes jornais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Campos, propôs uma ação cautelar e, posteriormente, uma ação de responsabilidade por atos de improbidade administrativa. Durante esse período, a Santa Casa esteve sob a administração do Dr. Paulo César Cassiano, que foi nomeado interventor único pela Justiça, já que naquele momento era vice-provedor. Pouco tempo depois, a administração foi ampliada, transformando-se em uma junta interventora formada por Dr. Leonardo Ferraz, Dr. João Carlos Borromeu Piraciaba e pelo Dr. Rui Graim, além do próprio Dr. Paulo Cassiano. O meu nome é Paulo César Barcelos Cassiano. Eu estou aqui há 22 anos, né? Já ocupei alguns cargos, né? Dentro do definitório, já fui membro do Conselho Fiscal, já ocupei de forma itinerante a Secretaria da Casa. O último cargo que eu ocupei enquanto provedoria foi o cargo de vice-provedor da instituição. A Junta Interventora enfrentou grandes desafios nos anos que esteve à frente da Santa Casa, mas soube mesmo em meio às dificuldades acertar o passo e iniciar a reestruturação do hospital. No mês de dezembro de 2014, houve por bem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro promover nesta instituição, aqui na Santa Casa, uma intervenção judicial. Nós tivemos que adaptar a instituição a uma nova realidade profissional, tivemos que adaptar a instituição a uma nova realidade administrativa. Olha, foi um momento, a princípio, marcou na minha vida um grande desafio. Então, me dediquei com muito afinco, com muita seriedade, como sempre assim me comportei ao longo de toda a minha vida, né? Tenho 72 anos. Eu acho que a Santa Casa ela precisa continuar no seu caminho, trilhando, né? A sua vocação principal, que é a misericórdia, né? Que é a caridade, que é a filantropia. Então, fizemos com muito denodo, com muito esforço, com muito sacrifício, o que podíamos fazer. Acho até que de um pequeno limão conseguimos fazer um pequeno jarro de limonada. Em dezembro de 2017, findando-se o período da intervenção, foi eleita a nova diretoria da Santa Casa e com ela do provedor Dr. Manuel Corrais Neto. Os membros dessa diretoria, em exercício atualmente, também fizeram parte do processo de intervenção que iniciou a reestruturação do hospital, podendo assim dar continuidade a este responsável e valoroso trabalho. Meu nome é Manuel Corrais Neto, eu sou médico intensivista, trabalho aqui na Santa Casa desde a minha formatura. Em 1985 eu já estava trabalhando aqui. Eu acho que a gente não pode ignorar as coisas que aconteceram lá atrás, né? Isso dá uma lição para a gente, né? A gente não pode se prender só nisso, né? A gente tem que se atualizar, mas junto com essa visão do que tinha antes, o que a gente tem agora e o que a gente pode fazer lá para frente, eu acho que essa comunhão é que faz com que a gente tenha o sucesso que a gente tem, né?
a importância da gente ouvir pessoas que já passaram, talvez, por muito mais dificuldades do que eu passei, talvez os novos, as pessoas mais novas, talvez não precise passar pelo que ele passou, pelo que eu passei. Eu acho que essa é juntar isso e lembrar o que a gente fez lá atrás que deu certo, para a gente repetir. Os desafios para a reestruturação que se faz dia a dia são muitos, mas contam com a colaboração dos integrantes do corpo médico, dos servidores e colaboradores da Santa Casa, que fazem dela mais do que um ofício, uma missão, e que desde a intervenção judicial vem colaborando para retomar para a Santa Casa a importância que possui. O processo de intervenção para mim foi um divisor de águas, né? Porque eu trabalhava na instituição como gerente do ambulatório do SUS e do Compras e fui promovida a administradora geral da instituição, gerente hospitalar, administradora hospitalar. E no período da intervenção eu estava atuando como administradora do hospital. Então foi muito desafiador, foi uma espera muito importante, porque podemos ajustar coisas que gente que já está lá na ponta fica vendo e acha que pode colaborar de alguma forma, e nos foi dada essa oportunidade de estar colaborando. Então, para mim foi muito importante, foi interessante e foi gratificante fazer parte da intervenção, estar como administradora hospitalar no período da intervenção. Meu nome é Kleber Glória, eu sou cirurgião cardiovascular, atuo na Santa Casa há mais ou menos 15 anos e atualmente ocupo o cargo de diretor-geral do hospital. São 230 anos, mas eu acho que a intervenção judicial acabou gerando um divisor de águas nessa história recente da instituição. As instituições filantrópicas como um todo no Brasil sempre foram geridas de maneira muito amadora. Eu acho que a intervenção judicial ela recoloca a instituição nos trilhos e dando um ar mais profissional, buscando um ar de profissionalismo na gestão, buscando melhorias na assistência, buscando os protocolos mais perfeitos, fazendo com que o hospital efetivamente entre no século XXI sendo um hospital de verdade.